responsável por trazer a palavra na noite. Saúde a todos, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estamos aqui em forma de oração, agradecer por mais uma noite, para que podemos te adorar, que podemos te entregar nosso louvor. Queremos agradecer, Pai, por esse domingo, por essa semana. Senhor, venha se fazer presente, continuar presente aqui e nos ensinar um pouco mais de Ti. Use o Teu servo e que venhamos cada vez mais sentir mais sede, mais fome do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, igreja. Hoje, culto de jovens, né? Estou novamente com a responsabilidade aí de trazer a palavra e trazer um pouco do que Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias. E já para fazer um panorama geral do que a gente vai fazer, vão ser textos variados, vamos tratar com 3 exemplos e no final um testemunho breve que eu presenciei no final de semana retrasado, que me estimulou a fazer e trazer a palavra de hoje. Antes de lermos o primeiro texto, talvez quando eu disser a referência, vocês já mentalmente já vão falar e nem vai precisar ler, né? É um texto que a gente, desde pequeno, desde o discipulado, a gente escuta falar, a gente fala do texto, a gente memoriza o texto, a gente compartilha o texto e às vezes a gente não para refletir sobre o texto, né? Porque Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E aí a gente fala esse texto até de forma memorizada e compartilha ele, mas às vezes não para pensar sobre os grandes significados que esse texto traz para nós. É comum a gente ver palavras que trazem vários significados desse texto, né, inúmeros significados, mas o fato é que o significado principal é o que nos interessa principalmente, é o que nos edifica diariamente, né? Mas, por questão de lermos, João 3,16 fala da seguinte forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17 ele continua: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A palavra principal que o texto traz, que é o foco maior quando a gente fala desse texto, é o amor que Deus teve pelo seu povo. Deus cria e institui a humanidade. Em Gênesis vai falar que ele cria a humanidade, a sua imagem e semelhança. Essa humanidade cai, Deus, pelo seu amor, envia o seu Filho, o Cordeiro, que morre por nós, nos salva dos pecados e restaura a nossa vida, né? Tirando muitos direitos como a vida eterna, mas permitindo que ao crer nele tenhamos a vida eterna ao morrer, após passar essa vida terrena. Então esse é o principal objetivo em que Deus envia o seu Filho ao mundo, para restaurar o pecado da humanidade, mesmo que essa humanidade tenha sido estabelecida de forma perfeita à imagem e semelhança de Deus. Porque essa humanidade perfeita, instituída à imagem e semelhança de Deus, cai e precisa que um Cordeiro, o Filho do Pai, venha para morrer por nós. Deus, quando cria a humanidade, institui uma liberdade. No domingo, faz muitos domingos já, acho que foi há 3 meses praticamente, no último culto de jovens que eu trouxe a palavra, a gente falou sobre a vida de Timóteo, né? E no primeiro, a gente falou sobre a liberdade que Deus deu à humanidade. Essa liberdade é fato e é evidente que ele concede essa liberdade ao homem para que esse homem tenha um amor verdadeiro e não por coerção, não é uma ação coercitiva que essa humanidade é obrigada a amar a Deus. Pela liberdade, a humanidade ama a Deus pelo que ele criou. E aí, por essa liberdade, a humanidade também tende a cair no pecado e não obedecer àquilo que Deus propôs primeiramente ao homem. É interessante desse texto que, quando ele fala que pelo amor que Deus deu ao mundo e pelo que Deus teve à humanidade, ele envia o seu único filho para morrer por nós, é claro e evidente que a gente percebe o tanto que ele amou essa humanidade.
A partir do momento que alguém cria alguma coisa, ama aquela coisa, a gente dá um valor àquela coisa. Qualquer criação que a gente crie, que a gente desenvolva, a gente dá um valor para aquela coisa. Senão não faria sentido criar. Se a gente criar algo que a gente não dá valor, não faz sentido criar. Então Deus cria essa humanidade, dá um valor tão grande a essa humanidade que envia o seu Filho para morrer por nós e nos salvar do pecado. Então, esse é o tema principal. Além de falar do amor que Deus teve pela humanidade, que deu abertura para que Ele enviasse o seu único Filho, significa também dizer que essa humanidade tem um valor para Deus. E esse valor, quando compartilhado para a humanidade, significa também dizer, parte do princípio, que cada um tem um valor individual. E esse é o objetivo principal da palavra de hoje. Entender esse amor que Deus teve para a humanidade e, partindo desse princípio, entender o nosso valor individual para Deus. Recapitulando a palavra do domingo, o último domingo que eu trouxe, a gente falou sobre a vida de Timóteo, né? Se os irmãos quiserem abrir, 1 Timóteo, a gente leu no capítulo 4, foi do versículo 12 ao 15. Então, do último domingo que eu trouxe, a gente falou sobre a vida de Timóteo da seguinte forma: quando Deus faz várias recomendações a Timóteo, e uma delas é: ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Isso é Deus exortando e recomendando a Timóteo em como ele conduzia a sua vida. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades. E aí no último domingo, a gente parou nessa palavra responsabilidade, para que Timóteo aceitasse o seu chamado, da forma que Deus amou a Timóteo, ele cumprisse o seu chamado aqui na terra com responsabilidade. E a partir do momento que cumpre-se o chamado com responsabilidade, a gente também busca, com essa responsabilidade, cumprir a perfeição do nosso chamado. E aí a gente percebe e se sente nessa responsabilidade de cumprir as coisas com perfeição a partir do momento que a gente entende o nosso valor para Deus. Novamente, Deus envia o seu Filho, e tanto valor foi que Ele deu para essa criação que enviou o seu Filho para morrer. Ele não só envia o seu Filho para caminhar de forma terrena e se fazer carne, homem, como nós, mas também para morrer em nosso lugar. Então a gente percebe a importância e o valor individual que a gente tem para Deus. O valor individual que Timóteo tinha. De certa forma, Timóteo mesmo não acreditava no seu valor individual. A partir do momento que ele era jovem, ele tinha um pai grego e uma mãe judia. O primeiro problema começa aí, quando ele é rejeitado pelas duas sociedades. Então, um jovem rejeitado pelas duas sociedades é escolhido por Deus para cumprir um chamado em Éfeso, numa das cidades mais desafiadoras daquela época. Então, qual era o valor que Timóteo tinha para Deus? Todo o texto vai falar, e todo o livro também vai falar, a forma como Timóteo exerceu o seu chamado com constância, responsabilidade, e foi exemplo na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Então, um jovem rejeitado por duas sociedades, muito precoce, de certa forma, no Evangelho, é reconhecido como do apóstolo Paulo, escolhido por Deus para cumprir um chamado com responsabilidade. E ele cumpre isso com constância e com um objetivo bem firmado, que era a propagação do Evangelho. Então você tem um indivíduo, nesse caso, que poderia não ser nada, mas para Deus tinha um valor individual muito grande. Esse é o nosso primeiro exemplo de valor individual. Um jovem rejeitado e escolhido por Deus. O segundo exemplo que a gente vai tratar hoje, no Evangelho de João, no capítulo 4, também uma história provavelmente conhecida por todos, da mulher samaritana. O que acontece é que Jesus, caminhando com seus discípulos, passa por Samaria. De certa forma, um contexto geral bem abrangente, para não entrarmos tanto na história. E aí, numa fonte de água, ele se depara com uma mulher. Perceba que o primeiro ponto, a gente falou que Timóteo era um jovem rejeitado por duas sociedades. Perceba que nesse ponto a Bíblia fala da mulher samaritana. Qual é o nome dessa mulher?
é apenas mulher samaritana. A Bíblia não traz o nome para ela. Então, quiçá a sociedade também sabia o nome dela. Talvez ninguém soubesse o nome dela. Então, você já tem um primeiro grau de certa forma, de não definição da pessoa que está sendo tratada aqui. Era uma mulher em uma sociedade antiga que não é chamada pelo nome. E aí Jesus se depara com essa mulher. Qual é a atitude de Jesus ao se deparar com ela? O texto fala o seguinte, João capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 10, ele fala o seguinte: havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. E aí essa mulher chega, pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Jesus solicitando a uma mulher que não tinha nome, água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então Jesus fica só com essa mulher à beira daquele poço. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu, ao contrário, lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Então Jesus, como essa fonte de água viva, à beira de um poço, falando com a mulher sem nome, de uma sociedade naquela época, à luz da história, diferente da dele, de uma forma rivalitária, né, digamos assim, uma forma que não era compatível com aquela cultura dos judeus se comunicarem com os samaritanos, pede o que ele pode dar de melhor: água. Então ele solicita simplesmente água àquela mulher. Perceba que ela mesma não acredita no que está sendo pedido e até de certa forma não reconhece o valor que ela tem. 4 pontos de observação nessa história da mulher samaritana. Ela encontra-se com Jesus no poço. Os samaritanos não são tão amigos dos judeus, mas Jesus age na contramão e fala com aquela mulher. A mulher sem nome, um pouco mais à frente na história, Jesus profetiza na vida dela e pede para ela chamar o marido. Ela fala que não tem marido. E aí ele fala: é verdade. Ela já tinha tido 5 maridos e o que estava com ela naquele momento não era marido de fato. E aí Jesus profetiza isso para ela e é quando ela passa a crer. A partir do momento que Jesus profetiza na vida dela, ela sabe que Jesus sabe da vida dela e aí ela entende com quem ela está falando. E ela não entende o valor individual que ela tem. A partir do momento que ela, humildemente, sem saber com o que estava falando, pergunta como é que ele vai tirar a água dali, né? Como é que ela pode dar água para ele, ele questiona também a ela e fala, né? Se conhece o dom de Deus, quem é o que te pede, dá-me de beber, ao invés de eu lhe pedir, tu que me pedirias, e ele te daria água viva. Mas Jesus, humildemente, em toda a sua história, também, de certa forma, se submete à capacidade que aquela mulher tinha de dar água a ele. Então, uma mulher sem nome, à beira de um poço com Jesus, sem marido, com uma condição não é explicitada, mas Jesus solicita água a ela. E a partir desse momento que Jesus solicita água a ela, ela começa a entender o valor que ela tinha e concede a água a Jesus. A partir do momento que ela concede a água a Jesus, ela volta para a cidade. E aí o pedido interessante, quando ela reconhece o valor daquilo que está sendo tratado, ela pede a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então, os 2 exemplos que a gente tratou, para entender o valor individual que cada um tem para Deus. Timóteo, um jovem, rejeitado por 2 sociedades, filho de pai grego e mãe judia, é considerado filho na fé do apóstolo Paulo, é escolhido por Deus para propagar o evangelho. Segundo exemplo, uma mulher samaritana de um povo rival dos judeus, à beira de um poço com Jesus. Jesus pede água. A partir dessa solicitação de água que Jesus pediu, ela entende, e aí ela que pede a água a Jesus: dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E aí o valor dela é reconhecido a partir do momento que ela volta para a cidade. Quando ela volta para a cidade, ela comunica a experiência que teve. E aí o que acontece? No versículo 39 do mesmo capítulo 4, muitos samaritanos daquela cidade,
creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher que estava lá com Jesus, a mulher samaritana: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A mulher que simplesmente, humildemente, estava oferecendo água a Jesus, agora propagou a verdade desse Jesus para aquele povo. E aquele povo, rival dos judeus, passa a acreditar nesse Jesus propagado por essa mulher, que talvez não tivesse voz naquela sociedade. Então a gente tem os nossos personagens de hoje: um jovem rejeitado, escolhido por Jesus para propagar o seu evangelho, e temos uma mulher que nem nome tem, que foi responsável pela crença de Jesus em toda uma sociedade, simplesmente pelo ato de servir água e pela humildade dela em servir essa água. E aí muitos creram por causa dessa mulher, e aí a história continua. Outro exemplo muito interessante é o do profeta Jeremias, quando a história em si, a Bíblia também relata a história do profeta Jeremias, vai falar que ele era um agricultor no interior de Israel, por esse motivo, até de certa forma, de condições precárias de trabalho, conhece o sofrimento do povo, e a partir desse entendimento que ele tem do sofrimento do povo, Jesus escolhe aquele profeta agora para ser dele. Só a título, para lermos um pouco do texto, em Jeremias 1, do versículo 4 a 8, é nos retratado a seguinte coisa: Jeremias 1, do versículo 4 ao versículo 8. Então perceba, o nosso terceiro personagem, um agricultor no interior de Israel, conhecia o sofrimento do seu povo e por esse motivo Jesus escolhe. Agora, um detalhe interessante que o texto traz é porque Jeremias mesmo afirmava que ele não sabia se expressar, nem sabia falar. E aí ele é escolhido para ser profeta, né? Então esse é o ponto interessante. O que acontece? A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação. Yahvé fala para Jeremias: antes mesmo de te formar do ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então, o nosso terceiro personagem é um rapaz agricultor do interior que não sabe se expressar e é escolhido para ser profeta. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. Ainda tinha esse segundo ponto. Além de ser jovem, agricultor no interior, não sabia se expressar e é escolhido para ser profeta. Não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quando eu te ordenar, falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz Yahvé. E aí, para fechar no versículo 9, então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Então, nossos 3 personagens começam com um jovem, escolhido por Deus para uma grande missão. Vamos para uma mulher sem nome, em uma sociedade rival da que Jesus pertencia, e que Jesus escolhe essa mulher para propagar o evangelho naquela cidade difícil de entrar. Nosso terceiro personagem é um jovem agricultor no interior que não sabia se expressar e que é escolhido para ser profeta. Essas histórias aleatórias, até diversificadas em Novo e Velho Testamento, têm um ponto em comum no ponto em que a gente começou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A humanidade mesmo corrompida, Deus entende o amor e estende o amor dele para nós e torna capaz de pegar esses 3 personagens e transformar
em pessoas dignas de estarem explicitamente descritas na Bíblia Sagrada. Então, esse é o ponto mais interessante. Por meio do amor, por meio do propósito em que Deus cria a humanidade, e partindo do princípio também que Ele cria essa humanidade à imagem e semelhança dEle, Ele escolhe pessoas à luz da sociedade incapacitada para ser expressivamente responsáveis pela propagação do seu evangelho. Isso não fica no passado, isso se estende até hoje, né? Como eu falei, nesses 3 exemplos, nenhum dos escolhidos por Deus, além de não ter o seu valor reconhecido pela sociedade, o ponto mais interessante é que eles mesmos não reconheciam o seu próprio valor. Eles não se enxergam, nem se sentem capazes de exercer um evangelho, porque muitas sociedades, além de não acreditar naquilo, achavam que era loucura. E aí, partindo para o ponto individual de cada um, além de eles não se sentirem capazes, a própria sociedade também dizia que eles não eram capazes. Como é que a sociedade vai acreditar num jovem rejeitado por 2 sociedades? Como a sociedade vai acreditar numa mulher que majoritariamente não tinha nome para todos, principalmente ninguém sabia o nome? E como é que uma sociedade vai acreditar num agricultor jovem que não sabia se expressar? Então Jesus quebra esses paradigmas andando na contramão e pela representação do amor que ele teve por essa sociedade, escolhe esses 3 personagens para ser figuras de uma representação significativa na propagação do evangelho. Então, esse ponto específico desses personagens não reconhecerem o seu próprio valor, Jesus os ajuda a enxergar o seu valor e exercer o seu ministério individual. Na palavra passada que eu trouxe sobre Timóteo, eu tinha comentado que o ChatGPT tinha feito um resumo melhor do que o meu, né, da palavra. Dessa vez eu nem tentei colocar para não me frustrar, então deixei ele lá para não me frustrar. E aí a gente tinha comentado no final da palavra sobre o chamado que Timóteo teve. E aí é uma resposta que a inteligência artificial não consegue responder, que é sobre você. Então, assim como a inteligência artificial não consegue responder qual o seu chamado, ela também não consegue responder qual o seu valor. Então, o nosso valor individual, ela começa primeiramente do momento em que a gente entende o amor que Deus teve por nós. Ele amou tanto que enviou seu filho para morrer. Então, a gente, a partir desse momento, já se sente, de certa forma, importante por Deus ter enviado o seu filho para morrer por nós. Então, se ele amou tanto, significa que a gente tem algum valor. A dificuldade é enxergar esse valor, porque a gente não vive só, nem a gente pensa sobre as nossas próprias decisões. A gente tem influência externa e influência da sociedade que nos diz se somos capazes ou não. É claro que entendemos que temos valor para Deus, que somos importantes para Ele e que tudo que a gente faz tem que ser com responsabilidade, também não nos abstém da responsabilidade de o que o mundo falar para mim eu não ligo não. A gente tem que entender que às vezes críticas que vêm de fora precisam ser interpretadas como uma forma da gente melhorar para a sociedade e ser uma expressão positiva do evangelho lá fora. Então, a partir do momento que a gente entende o valor que a gente tem para Deus, a gente entende que tudo que a gente faz é para a glória dele, é claro que muita gente não vai enxergar o nosso valor. E isso não nos abstém da responsabilidade de sempre melhorar e ser um bom exemplo para quem está lá fora. E aí, a partir desse momento em que a gente começa a entender e começa a buscar o nosso ministério individual. Quando a gente vê histórias como essas, de um jovem agricultor que não sabia se expressar, e desde o ventre da sua mãe é escolhido para ser profeta, a gente vê uma mulher samaritana que não tem nome, principalmente na sociedade, e que a sociedade começa a crer num evangelho de uma sociedade rival a dela, por meio dela, daquela mulher que nem nome tinha, a gente percebe o valor que esse pessoal tem para o reino de Deus. E a gente vê um jovem também rejeitado, que é considerado um filho na fé do apóstolo Paulo e propagou o evangelho na cidade de Éfeso, uma das cidades mais difíceis que tinha de se propagar o evangelho por todo um contexto social, político e econômico de dificuldade de propagação. Então, um ponto interessante, mais uma vez, é porque Deus, além de ajudar esse pessoal a entender o seu valor, quando esse pessoal entende o valor que tinha, eles tomam coragem a buscar o seu ministério,
e a propagar esse evangelho. Buscar o evangelho e propagar a toda criatura. Então, é a partir do entendimento desse valor, a gente primeiro, seguindo uma ordem cronológica, Deus cria a humanidade peca, Deus, por amor a essa humanidade, envia o seu filho morre por nós, nós somos perdoados. E a partir desse perdão, a gente entende e se sente valorizado. A partir do entendimento desse valor, a gente busca o nosso ministério e, ao encontrar um ministério, passa para a propagação do evangelho. Esses 3 exemplos o que me incentivou a buscar esses 3 exemplos foi uma experiência prática em que a gente teve no domingo retrasado, no dia 3 de junho. A gente teve em Olho d'Água do Borges, na cidade de Quélita, para realizar uma edição pequena do Projeto Cactus, em que era ministrado um treinamento para o departamento infantil, e à tarde o departamento infantil, responsável lá, tinha muita gente, iria passar essas atividades para as crianças daquele local. E aí o que me chamou a atenção foi porque assim que a gente chegou na cidade, na igreja, Quélita foi abrir a igreja, e tinha um rapaz lá, eu não sei, eu esqueci o nome dele, um moreno, que estava lá logo no início. Ele estava lá logo no início e me chamou a atenção porque ele foi o primeiro a chegar. Ele foi o primeiro a chegar, ele ficou lá com a gente precisou de uma mesa, ele trouxe a mesa, a gente precisou de uma cadeira, ele trouxe a cadeira, a gente precisou afastar as cadeiras, ele afastou as cadeiras. E ele muito engajado lá e tudo, aí a gente tende a cair naquela coisa, né? Vixe, isso aí vive na igreja, né? Isso aí vive na igreja, não tem para onde correr. E tudo que a gente se propunha a fazer, ele comprava junto com a gente e estava ali disposto a ajudar e fazia com perfeição, com constância, porque ele passou o dia todo ajudando e com responsabilidade. E aí o que chamou a atenção foi porque no fim do dia, depois de ter sido ministrado o treinamento para o departamento infantil e à tarde ter sido ministrado para as crianças, ele estava comentando lá com a gente de forma muito natural, de forma muito espontânea. Ele estava comentando que a esposa dele sempre foi crente, ele já casou, ela já era crente, sempre conviveu em uma realidade em que ela ia para a igreja, mas ele não aceitava ir para a igreja. E aí eu automaticamente já pensei que ele era revoltado com o evangelho. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante e foi o que motivou a trazer a palavra de hoje. Ele disse que não se sentia capacitado para ser crente. E aí eu achei interessante e perguntei, mas como assim capacitado? Ele disse, não, minha esposa tem um estudo, eu sou agricultor, trabalho no roçado, só sei escrever meu nome, só sei ler meu nome. O que for de resto que você me dê para ler, eu não sei ler, então eu não me sentia capacitado para ser crente, porque eu via todo mundo lendo a Bíblia, eu não sei ler a Bíblia. Então ele não se sentia capacitado para ser crente. E aí foi quando eu comecei a perceber que ele não enxergou o valor individual que ele tinha para Deus. Deus, por seu amor, envia o seu filho para morrer por nós, para morrer por aquele homem que estava ali, que nem tinha nascido ainda, mas que ele já tinha sido salvo pelo sangue do Cordeiro. Mas ele não enxergou o valor que ele tinha para Deus, e aí ele se sentia incapacitado de ser crente. E aí eu perguntei, você se converteu aqui? Aí ele, faz 1 ano que eu sou crente. Aí eu disse, assim, relativamente pouco tempo, né? A gente tende, a pessoa estar tanto na igreja assim, a gente acha que já tem mais tempo de crente, mas ele disse que tinha se convertido há 1 ano, não foi por meio da esposa dele. Ele disse que um dia, trabalhando no roçado, enxergou um cacto e viu como a seca assolava aquela região que ele morava e percebeu como aquele cacto estava forte e firmado ali, porque tinha algo dentro daquele cacto, que era a água. Ele armazena muita água. E aí ele percebeu que talvez para o que fosse necessário, ele contou isso para a gente, para manter ele de pé, fosse o evangelho que ele não tinha dentro dele. E aí ele se sentiu e humildemente foi para aceitar esse evangelho, mesmo se sentindo incapaz. E aí esse rapaz, incapacitado de ser crente, na mentalidade dele, vai para a igreja, aceita o evangelho, e eu digo por testemunho pessoal, porque eu estava lá, foi o que mais ajudou no projeto. Então,
Eu acho isso muito interessante porque a gente vê pessoas muito carentes e às vezes nós mesmos não enxergamos o valor que elas têm. E não enxerga, a gente mesmo não enxerga nosso próprio valor, né? E sempre a gente se questiona o que é que a gente pode ajudar, no que é que a gente pode ser útil. E eu percebi que aquele homem tinha se entregue completamente à obra de Deus e tinha enxergado o valor que ele tinha. E aí, ele comentando com a gente que viu aquele cacto, que se enxergou como um cacto e queria ser como um cacto. Um cacto é uma planta que esteticamente não tem beleza, né? Esteticamente não tem beleza, ela machuca quem chega perto, e até muita gente não quer estar perto daquela planta, né? Mas ele disse que foi o que chamou mais atenção a ele. E aí ele buscou o evangelho, foi para a igreja e foi o que mais ajudou. Então, foi o que eu falei para ele. Eu disse, rapaz, você encontrou o seu valor, você encontrou o seu chamado, encontrou o seu propósito, né? O mesmo Deus que cria essa imagem, cria essa humanidade, a imagem e semelhança dele, é o mesmo Deus que pensou aquele homem, jovem, trabalhava no roçado, assim como Jeremias, e pensou aquele homem como profeta. Porque quando terminou o projeto lá, ele disse que Deus tinha colocado no coração dele uma palavra de falar sobre o impacto e a importância que o cacto tinha numa região do sertão. E aí, quando chega lá, ele me viu com a camisa, Projeto Cactos. E aí ele disse que a palavra era para a gente, que ele tinha. E aí eu percebi que aquele homem, humildemente, falando com a gente, não tinha vanglória, não tinha cobiça no seu coração e não estava buscando crédito por estar profetizando aquilo para a gente. Ele naturalmente chegou e falou que não se sentia capaz, que era um cara que trabalhava no roçado, no sertanejo, e via todo mundo lendo e não sentia capaz de ler a Bíblia, né? Então ele se sentiu desafiado a buscar esse evangelho que ele tanto almejava, né? Eu primeiramente achei que ele tinha ódio ou que era revoltado por a esposa dele viver tanto na igreja. Ele falou que a esposa dele vivia na igreja e mal ia em casa, né? E aí eu pensei que era a revolta dele, era essa questão, mas não era. Ele se sentia desafiado e achava bonito por a esposa dele estar sempre na igreja, porque ela sabia ler e ela sabia escrever e ele não sabia. Então, ele não via uma forma de contribuir para a obra, porque ele não sabia ler nem sabia escrever. Então, Deus nos mostrou ali também aquele homem que foi tirado do roçado, pensado do roçado, mostrado seu valor e que estava ali contribuindo para o projeto juntamente com a gente. Pastor Kleber falou para eu trazer essa palavra, acho que antes de a gente ir para o projeto, foi um pouco depois. E aí, quando eu vi aquele homem logo cedo, ele passou o dia todo, tem gente que chama a nossa atenção, ele passou o dia todo ali, contribuindo, ajudando, e no fim do dia ele veio com essa história para a gente, né? E aí, quando ele veio com essa história para a gente, foi quando veio aquele direcionamento de falar sobre isso, de trazer 3 exemplos de pessoas, de personagens bíblicos que não enxergavam o seu valor, de um jovem rejeitado por 2 sociedades, de uma mulher sem nome e de um agricultor, que era o profeta Jeremias. Um agricultor não sabia se expressar, a luz dele não sabia se expressar, mas Deus enviou o seu filho para morrer por nós e pegar esses personagens e transformar em grandes personagens.
Então, esse era o propósito da palavra de hoje, tentar passar que a gente tem um valor individual para Deus. Talvez o maior desafio é enxergar esse valor, porque a gente, às vezes, não se sente capacitado de fazer alguma coisa. Você, jovem, que tem medo de vir aqui em cima, eu tinha medo também, morria de medo. Nas reuniões de jovens, mesmo estando só em roda, a gente tem medo de falar, mas foi também umas experiências que Deus me mostrou o valor que eu tinha. E isso incentiva a gente a servir a Deus. E foi essa coragem e esse propósito que eu vi naquele homem em Olho d'Água dos Borges. Aquele homem que não sabia ler, não sabia escrever, se sentia incapacitado, vai para a igreja e Deus mostra o propósito que tinha no coração dele. E aí ele começa a ver o valor que tinha sido dado. E aí ele mesmo falou que entendia que o sacrifício do cordeiro tinha sido por ele específico. Ele disse assim: eu vou ser bem egoísta nessa parte. Aquele sacrifício foi por mim. Eu disse: foi por você mesmo, foi por mim e por você. E aí, quando a gente entende que esse sacrifício foi por nós, foi por mim, foi por você, a gente entende o valor que a gente tem. Aí a gente quebra esse paradigma de que a gente não tem um valor para a obra. No que você faça, no que você se propõe a fazer, significa que Deus lhe escolheu para fazer aquilo. E se Deus escolheu para fazer aquilo e o cordeiro morre por você, faça tudo com responsabilidade e até onde você puder fazer. Foi o testemunho que eu quis trazer daquele homem, porque eu vi nele uma certeza do que estava fazendo, um propósito do que estava fazendo, e serviu de uma lição muito grande para nós que estávamos ali. E aí me veio esses 3 personagens para trazer de exemplo também. Timóteo, esse jovem rejeitado, uma mulher samaritana sem nome e um agricultor, o profeta Jeremias, no interior de Israel, que foi escolhido para ser profeta. E aquele homem agricultor também que não sabia ler, foi escolhido para ser um servo. E ele estava ali servindo até onde ele podia. E aí que fique essa mensagem plantada nos nossos corações, né? De entender o sacrifício que o Cordeiro teve por nós e que o nosso valor seja reconhecido por nós mesmos, para que a gente possa propagar esse evangelho. E aí, para finalizar, o reconhecimento e o exercício desse ministério e desse propósito, ele não é vanglória. Que a gente não faça isso para nos vangloriar, mas que a gente faça a partir do entendimento da misericórdia que Deus teve por nós e que Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós. Então, que a gente entenda e busque o nosso valor, entendendo que esses personagens escritos na Bíblia não eram nada à luz da sociedade, mas que foi tudo e foram pensados por Deus para exercer grandes chamados. Lembre-se, porque eu vou sempre lembrar dessa história que eu presenciei lá, desse homem que disse: não sei escrever, não sei nem ler a Bíblia, eu vou ajudar em quê no culto? E aí Deus pegou ele para ser um servo, e ele estava ali sendo um servo escolhido por Deus e fazendo tudo com responsabilidade, com constância e com perfeição. Não adianta escolhermos reconhecermos o nosso valor, entender e achar que a gente pode fazer algo, se submeter a fazer e não fazer com perfeição. Eu acho que o propósito é a gente reconhecer o valor, buscar fazer e fazer com perfeição. Não há atitude mais perfeita e mais amorosa do que um pai dar um filho para morrer. Então, que a gente honre esse ato de Deus por nós e honre também o nosso chamado. Então, espero que tenha sido, tenha transmitido de forma clara a palavra, com esses exemplos e com o testemunho, e que a gente busque sempre entender o nosso valor e cumprir o nosso chamado. Então, que Deus abençoe e, em nome de Jesus, sigamos nossa semana abençoada e buscando, entendendo que temos valor e cumprindo nosso propósito.